Esse é o BO da vida. Todo mundo, se pudesse escolher, escolheria uma vida sem BO. Sim ou não? O que a gente queria na vida? Olha, acorda, top, café na cama, ovos estrelados, bacon, café, não é verdade? Boletos, não existe boletos. Graças a Deus, os boletos, não sei o que aconteceram, sumiram todos. O banco, a gente abre, nossa, parece um CNPJ. A gente quer isso, não quer? Aí a nossa esposa nunca desbarrancou nada, firme como a rocha. É verdade, né? O homem, a esposa, olha, não tem barriga. Oh, que sonho. É o que a gente quer. O trabalho, se a gente quiser, vai. Se não quiser, não precisa. Relaxa, testado para ir pro resort, para ir pro spa. Ai, que vida boa. À noite, você deita, acorda só no outro dia. Não fica doente. Nossa, os dentes branquinhos, cabelo não cai, o olho de todo mundo é da mesma cor. Irmão, a vida não é assim, a vida é complicada. Só que a gente olha para as pessoas que dão certo e desejamos aquela vida sempre assim. Todos nós temos alguém que nos espelhamos e a gente diz: eu quero ser igual a ela. Sabe, eu quero viver exatamente o que essa pessoa vive. E aqui mora a dificuldade, porque para viver o que alguém vive, você tem que passar pelo que ela passa. Só existe uma forma de não precisar: quando você é herdeiro. Tem algum herdeiro aí? Vamos lá, vou perguntar de novo. Vou dar mais uma chance, porque se for no Enem, você... Tem algum herdeiro aí? Ai, meu Deus, que bonitinho vocês. Será que eu sou herdeiro? Mas meu pai deve para agiota também. Bom, a gente é herdeiro porque tem coisas que a gente nunca mais vai precisar pagar o preço, porque alguém já pagou no nosso lugar. De novo. A gente é herdeiro porque antes de a gente nascer, tudo que existe já era dele. Melhorar. A gente é herdeiro mesmo antes de ser gerado no ventre da nossa mãe. Porque a Bíblia diz que antes de sermos gerados lá no ventre da mamãe, o Senhor já havia nos escolhido. Só falta agora o saldo, a casa, aí a gente vai, a faculdade que a gente vai ter que fazer, falta a esposa, meu Deus, como que eu vou achar? Falta o marido, falta os filhos, falta agora, meu Deus, agora, meu Senhor do céu, agora falta bastante coisa. Minha herança me dá acesso? Dá, só que para tudo você tem que entender o valor das coisas, sabe? O maior problema nosso é querer viver sem o valor adequado. E o segundo maior dificuldade nossa é tentar aprender nos dias difíceis, tirar lições valiosas. Quando a gente olha para a Bíblia, você percebe que algumas coisas são comuns a todas as histórias. Todas elas carregam a mesma realidade da história. E qual é? Ninguém saiu do ponto A para o ponto B direto. Todo mundo.
ou ficou no deserto, ou ficou no campo, ou ficou abandonado, ou foi provado de maneira absurda. Basta você ver, todo mundo queria ter o dinheiro de Jó, mas ninguém queria perder o que Jó perdeu. Todo mundo queria viver a vida de José, mas ninguém quer ser escravo. Não, ninguém quer. Todo mundo quer ter a vida de Davi, mas ninguém quer ser esquecido pelo próprio pai no pasto. Todo mundo quer ter a vida de alguém que deu certo, mas ninguém tem noção das dores de todos os processos que foram vividos. E aqui mora um negócio, que se eu entendo que o meio entre o A e o B é uma forma de Deus me treinar, capacitar e gerar autoridade em mim, eu aprendo que dá para olhar para a adversidade carregado de esperança. Sabe, eu não sei se você percebe, mas hoje o mundo está cheio de especialistas, já viu? Você já viu gente ensinando os outros a ficar rico? Eu tenho uma dor. Sabe o que é a corrida do rico? É a corrida mais tosca que existe. Porque você pode se achar a última bolacha do deserto, da Coca-Cola do deserto, a bolacha em outro lugar. Sempre vai ter alguém que vai bater de mão aberta em você. Você sabia disso? Vai ter um dia que você vai pensar: nossa, eu sou rico. Aí, nossa, você vai ver que você é tadinho de você. Ai, minha casa é grande. Aí aparece o tal da Virgínia, o Zé Felipe, que construiu um resort para morar em 4 pessoas. Aí você fica assim: Senhor, como eu sou pobre. Só que coitado do Zé Felipe. Casou um cara lá da Índia, que só de relógio dá para comprar 10 casas do Zé Felipe. Oh, coitado. Aí o cara cheio de relógio diz: nossa, como eu sou rico. Aí o dono da Louis Vuitton diz: oi, bebê, tudo bem? Aí o dono da Louis Vuitton diz: nossa. Irmão, você entende? Nunca acaba. Se você corre pelo motivo errado, o resultado nunca vai te satisfazer, porque você vai ser a vida toda insatisfeito, a vida toda ingrato, porque você nunca vai ser feliz com o que você tem. A questão é, quanto maior os níveis que você deseja acessar, mais dor no processo você vai ter. Isso é normal. A questão é que a dor, ela precisa ser em nós pedagógica. E quando você observa que a dor é pedagógica, você entende que quem não é, não pode ensinar a ser alguém. Se você venceu algo, você tem autoridade para falar. Se você não venceu, você pode até falar, mas ninguém vai acreditar em você. É por isso que eu amo o Evangelho, porque ninguém chegou cru em lugar nenhum. Todo mundo que Deus levou, chegou preparado com autoridade. Porque a autoridade é o que nos reveste para viver a vontade de Deus de verdade. Então, se você pede autoridade, Deus diz: processo. Se você diz: Deus, eu quero ir, Deus diz: você está disposto a viver? Entende? Olha, quando você entende isso, você começa a ter medo de sonhar algumas coisas. Eu vou ser bem sincero com você. É bem mais fácil ter uma vida medíocre. É bem mais leve. Lindo. Não deseje ter seguidor. Não deseje. Isso é um BO gigante. Você não vai poder fazer mais nada em paz na sua vida. Sempre vai ter alguém julgando e criticando você. Não adianta, melhor não. Lindo, não queira ter muito dinheiro. Sempre vai ter um parente ligando para você para contar uma história triste. E alguém que não sabe de nada dizendo: ó, que vergonha, podia ajudar e não ajuda. Irmão, não queira trabalhar num lugar incrível.
vai ter um monte de gente te enchendo a paciência para ver se você consegue colocar ele no mesmo lugar. Sabe de uma coisa? Deixa pra lá esse negócio de prosperar na terra. Deixa esse negócio de... Não é nem bom ser muito espiritual, e sempre vai ter alguém pedindo oração para você. Você entende que tudo tem um preço a se pagar, antes e depois. E são essas histórias que não contam pra gente. Sabe, é isso que ninguém fala o que acontece antes e nem fala o que acontece depois. As pessoas criam um método de como chegar até, mas ninguém diz o que de verdade acontece antes e o que acontece depois. E aqui, lindo, eu paraliso para dizer: Jesus, eu não quero viver dores que não valham a pena. Eu não quero viver processos que não estão conectados com a tua vontade. Eu não quero viver aquilo que o Senhor não tem para mim. Porque a maioria das nossas dores não foram dores que o processo de Deus causou em nós, mas foram as nossas decisões precipitadas que nos causaram. Sabe, hoje tem gente desesperada dizendo: Deus, o meu casamento. Mas não foi Deus que mandou, foi você que escolheu. Entende? Então tem dores que são processos que Deus nos coloca, e existem dores que são processos que a gente atrai. Se eu abrir o meu Instagram agora, tem lindo, glória a Deus, que coisa linda, Deus falou comigo. Pix, 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 pix. Mundo de verdade. Eu recebi uma mensagem hoje, eu abri sem querer. E eu vi a mensagem das pessoas: nossa, eu preciso de 6 mil reais para pagar uma conta que está atrasado, e que se eu não pagar, eu vou ser despejada da minha casa. Você fica comovido com essa história, sim ou não? Eu também fico. Sou um ser humano. Mas daí eu arrasto para cima. Nós estamos em agosto. Julho era outra dívida. Dezembro de 23 era outra dívida. Agora eu nunca vou saber se é verdade, se de verdade essa dívida existe, ou se é alguém que simplesmente é escrava das decisões erradas que toma. Tem gente que é profissional em separar, pode casar com a pessoa mais perfeita do mundo, ela vai divorciar. Tem gente que é profissional em quebrar, pode entrar todo o dinheiro do mundo na mão dela, ela vai conseguir ficar sem nada. Tem gente que gosta de dar errado. Tem gente que faz de tudo, parece que atrai isso para ela. Eu vi isso acontecer. Gente que as dívidas foram perdoadas e voltaram ainda maiores. Sabe, pessoas que o casamento foi restaurado e ele caiu no mesmo pecado de novo. Vidas que foram transformadas e voltou para o mesmo buraco que estava no mesmo lugar, sabe? Isso é loucura. Ou seja, quem passa pela dor e não aprende com ela, está fadado a viver a mesma dor em breve. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Lindo. Quem passa pelas dores da vida e não aprende com elas, quanto menos esperar, vai estar padecendo pelos mesmos males, porque não aprendeu da primeira vez, e talvez não aprenda na segunda, talvez não aprenda na terceira. Então, lindo, não tente ensinar nada para ninguém enquanto você é aprovado. Espere ser aprovado, e quando aprovado, saiba, Deus te dá autoridade para ser cura na vida de alguém aonde você foi ferido. Sabe? Tá cheio de gente doente querendo curar os outros. Meu Deus. Tá cheio de gente, cheio de problema escondido, tentando falar para os outros qual é o modelo ideal de família. Tá cheio de gente sem dinheiro ensinando os outros a ser rico. Cheio de gente desequilibrada ensinando os outros a serem equilibrados. Cheio de gente achando que pode tudo, mas na verdade não possuem autoridade nenhuma. E aqui, lindo, é uma coisa que a Bíblia ensina muito bem. Tudo o que Jesus falou, Ele viveu na pele. Toda a autoridade de Jesus está porque o que Ele falou no começo,
aconteceu tudo como ele havia dito. Tudo o que ele falou aconteceu. Ou seja, a autoridade de Jesus está conectada à cruz que ele carregou, mas está conectada ao terceiro dia que ele ressuscitou. A autoridade de Jesus está conectada em todos os pontos, porque tudo o que ele disse, ele fez. Ele amou sem limites. Ele entregou a vida conforme prometido foi no começo da história. Ou seja, para que você tenha autoridade na terra, antes de qualquer coisa, viva os processos de maneira completa. Cumpre todos os requisitos, para que então você se levante como um farol na nossa geração. Porque o que mais nós precisamos no nosso tempo são referências verdadeiras, e o que a gente menos tem são referências verdadeiras. São prédios construídos sem fundamento, são realidades falsas. Você não tem noção do que eu lido no privado no meu Instagram. Você ia ficar desesperado com a quantidade de gente que vende felicidade e está cheio de depressão dentro de casa. Você não tem noção. Você não tem a noção do que é a verdade das pessoas. Sabe? Quando você descobre que no fim todo mundo é igual, que não importa quando você tem na conta, que se um diagnóstico chegar para você, a mesma lágrima que cai do teu olho cai no homem mais rico do mundo. Você pode comprar tudo nessa vida, você não pode comprar só tempo. Então, lindo, quem perde tempo vive a mesma equação do que todo mundo vive. E essa é a parada que a gente precisa acordar. O que eu quero para o meu futuro? Senhor, eu quero viver a tua vontade, e eu quero que as pessoas olhem para mim e, como o apóstolo Paulo disse, eu possa dizer: ei, olha para mim que eu estou seguindo ele. Confia no que eu te digo, porque eu sei do que eu estou falando. Essa é a parada. Eu quero viver exatamente tudo que Deus tem para mim. Porque, não sei se você percebe, só tem autoridade quem tem história. Não existe autoridade sem história. Faleceu hoje o Silvio Santos. Sabe, ele faleceu. E olha o que está acontecendo hoje. Todo mundo está falando da mesma coisa. Ele vai deixar saudades. O domingo sem a voz dele nunca mais será a mesma coisa. Observa. As pessoas das emissoras concorrentes estão lá dizendo agora ao vivo: ele foi um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Essa caixa mágica que chamamos de televisão só é o que é por conta desse homem. Ou seja, meu lindo, não adianta você hypar na internet se você não tem a história que esse homem construiu. Mais importante do que os números que você carrega é a história que está por trás de todas as coisas. Porque o dia que você for, não serão os seus resultados, serão as suas histórias, e é elas que defenderão os seus resultados. Entende? Nós não sentimos falta dos famosos, nós sentimos falta dos relevantes, de quem fez algo que genuinamente influenciou no seu tempo. Mas só é possível fazer quando processos são respeitados. Sabe, não dá para comprar esse tipo de coisa. Você não compra esse prestígio, você não consegue. Eu conheço pessoas que pagam alto valor para ser famoso. Que dó. Nossa, que dó. Eu vejo lá os seguidores crescendo, mas não tem relevância nenhuma. Eu vejo gente mostrando dinheiro para todo mundo, mas ninguém respeita de verdade o que a pessoa tem, porque todo mundo duvida a fonte da onde saiu. Você percebe que uma vida sem autoridade não tem sentido nenhum? A coisa mais importante é quando você olha para Jesus e diz: Senhor, Tu és o meu modelo perfeito. Tu és a razão do porquê eu estou nessa terra. Então, Jesus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E a vida vai te trazer conflitos, que a partir do momento que você vence, vai te dar autoridade para ser cura na vida de alguém. E essa é a parte agradável da dor. É quando você consegue olhar para o caos de alguém e ver a luz no fim do túnel que ninguém enxerga. Eu vou falar melhor isso. Se você tem um problema no casamento hoje,
Se você está passando por dificuldade hoje, não desista, sabe? Ore até que você veja o Senhor agir ao teu favor. Faça o que for a tua parte, deixa Deus cumprir a palavra e fazer a parte dele. Mas no dia que você vencer, você vai perceber algo diferente. O problema que era grande para você enquanto você estava enfrentando, vai parecer pequeno na hora que você ver na vida dos outros. Porque a autoridade traz grandeza, e grandeza traz um olhar distinto sobre tudo. Por isso que quando você está com um problema, você precisa pedir conselho para a pessoa certa. Sabe, eu vi alguém falando esses dias: se você tem problema no casamento, não pergunte para sua amiga solteira, porque ela vai dizer: se eu fosse você, eu faria isso. Mas ela não é. Ela não sabe o que é ter um marido. Ela não sabe o que é dividir um creme dental. Ela não sabe as dores. E se ela não sabe as dores, ela não tem autoridade para falar sobre você. Entendeu? Lindo, eu vou arrochar agora. Só tem autoridade para falar de vida com Deus com você quem tem vida com Deus no secreto. Só tem autoridade para falar de casamento com você quem já venceu as provas difíceis da vida e permaneceu sendo um homem justo e honesto. A mulher permaneceu no mesmo lugar, entenda. Só tem autoridade para falar de finanças com você quem já venceu os obstáculos da vida e permaneceu de pé. Porque de verdade, chega de ouvir quem não tem autoridade tentando ensinar os outros a fazer o que eles não conseguiram fazer ainda. A autoridade é importante e só é gerada nas dores da história. Quem não viveu história não tem autoridade para te ensinar a viver. E se você entender isso, você vai liberar o teu coração de vozes desnecessárias, vai parar de olhar para pontes que não te levam a lugar nenhum, para olhar para Jesus. E a partir de Jesus, o Senhor te dará essas pessoas. Eu, quando preciso de algumas coisas específicas, eu sei para quem eu ligo. E essa é a melhor parte da vida, sabe? Porque sempre tem alguém que sabe melhor do que você sobre uma coisa que você está perdido. Eu tenho um amigo que essa semana eu achei que eu tinha tido uma ideia genial. E aí eu liguei para ele, falei: meu amigo, o que você acha dessa ideia? E ele é um homem muito inteligente, muito sábio. Ele fez eu parecer primeiro que eu não era tão burro. Então eu achava que aquilo era normal, e é o normal, eu acho, na verdade, isso é o normal. Mas eu cheguei, tinha uma arquiteta, e a arquiteta dando ordem para todo mundo, até eu estava recebendo a ordem dela: instala a televisão, arruma, coloca aqui. E eu: nossa, quem é a senhora? É a dona? Não, sou arquiteta. Falei: que isso, hein? O homem dessa casa deve ser muito rico. E aí chegou o pai do rapaz, e o pai do rapaz, muito gente boa, falou assim: meu filho é médico. Eu falei: que isso, hein? Top, hein? É, não, ele trabalha muito. E solteiro, né? Vai. É umas besteiras lá. Aquele apartamento ia ser um lugar de bênção. Mas. E eu falei assim: que é isso? Eu quero ser esse cara, hein? Que top. E aí eu tô descendo, instalei a televisão. Nossa, e eu era ruim, meu pai. Isso eu só não sei como não caiu a televisão. Deve ter caído até hoje. E eu instalei aquilo porque. Instalei, quando eu tô descendo o apartamento, um carro preto. Pensa um carro bonito, não vou falar o nome aqui porque é meio chato, mas pensa um carro maneiro. Eu falei: que é isso, hein? Será que é ele? Aí fiquei olhando curioso. Aí saiu do carro um cara bonitão assim, com roupa branca, médico. Falei: que é isso, hein? É ele, eu quero ser esse cara. E beleza, a vida passou. Agora olha que interessante, estou levando meu filho para o colégio essa semana, e um cara olha para mim e fala: oi, Dave, tudo bem? Eu falei: tudo bem, cara. E eu sabia que eu tinha visto aquele rosto em algum lugar. Ele falou: posso tirar uma foto com você? Eu falei: pode, claro que pode. E aí ele tirou a foto comigo, e eu fui para casa, normal, vida normal, isso acontece. Só que eu fui ver o meu direct e apareceu a marcação dele. Aí eu abri o nome dele. Lembrei, era o homem que eu instalei a televisão. Eu falei: não pode que o meu filho estuda no colégio do meu ídolo de lá de trás.
junto. E ele era solteiro na época. Eu peguei e mandei um direct para ele: irmão, tem uma história para te contar. Aí eu contei: há 7 anos atrás eu instalei a televisão na tua casa, e não sei o que, e ele nem viu. E eu pensando que ele ia lembrar. E eu instalei a TV, a arquiteta, top. E eu abri meu coração, falei para ele: nossa, que incrível. E aí ele falou assim: rapaz, você acredita que eu quase não vi aquele apartamento, porque eu estava fazendo plantão, em cima de plantão, para poder pagar aquela conta. Aí eu entendi um negócio. Na vida a gente vê só o bônus e esquece do ônus de quem chegou. Que para tudo tem um preço, que tudo se paga, e que nada é de graça, e que quem respeita processos não boicota o valor. Era lindo para mim, mas para ele era noite sem dormir. Era maravilhoso para mim, mas para ele era 6 anos de estudo, que agora viravam 14, 18 horas de trabalho. E essa é a vida. Crescer dói. Pagar um preço. José, lindo, esse garotinho, coitado dele, recebeu uma visão maravilhosa. Deus mostrou para ele o sol, a lua se curvando, os feixes, e ele disse: eu vou ser alguém, uau. E contou para os irmãos. E quando ele contou para os irmãos não toleraram aquele sonho, e a Bíblia diz que venderam ele para os ismaelitas. Então a primeira coisa que você precisa entender, que o dia que você desejar viver algo além do que você está vivendo, você vai precisar estar preparado para a gente que está com você e que vai te amaldiçoar para você não chegar, e talvez tentarão de tudo para que você não acredite no que Deus tem para você, que vão te desencorajar, se não te trair, e quem sabe te vender, porque essa é a vida. Por isso que algumas palavras são proféticas, outras são alertas. Você tem certeza que você quer crescer? Você tem certeza que você quer viver o plano de Deus para a sua vida? Pois então se prepare, você vai ser atacado duramente já na partida para o sonho. E eu demorei muito para entender isso. Eu achava que era a Disneylândia às vezes. Vai dar tudo certo, eu estou fazendo o correto, então todo mundo vai apoiar. Eu estou, entendeu? O nosso coração é assim. Imagina José, o que foi que José fez de errado? Não fez nada, Deus que deu o sonho para ele, mas ele contou. E quando ele contou, a Bíblia diz que ele começou a experimentar uma face dos irmãos desconhecida, assassinos em potencial, pensaram inclusive em assassiná-lo, e então venderam ele. Irmão, você tem que estar preparado para pessoas que caminharam com você o dia que você tentar viver algo novo, abandonar, senão não o trair.
loucura isso, mas é o preço que se paga. Eu olho para a minha história, eu sei as pessoas que me abandonaram, que me apunhalaram, que me envergonharam. Eu sei, porque crescer dói. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Porque crescer é maravilhoso, mas também tem o ônus. É só colocar a realidade na vida, lindo. Servir a Jesus tem o bônus e o ônus. Qual é o bônus? O bônus é que você está salvo para a eternidade. O ônus é que você vai ter que negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo para seguir Ele. Você tem que entender que no contrato tem as cláusulas que dão o bônus e as outras que tem o ônus. E tem gente que não chega porque é paralisado logo no início, porque não estava preparado. Então, lindo, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? A vida dá voltas, em nome de Jesus você vai à frente, você vai crescer, mas tem que estar preparado. Porque eu tive algumas experiências de desertos que eu passei sozinho e ninguém sabia. Então, quando Deus começou a fazer alguma coisa a mais, gente que estava comigo, que eu pensava que dizia, top, o dia que você chegar lá, nós estamos juntos. Quando eu comecei a parecer que ia chegar, essas pessoas já falaram assim, eu tenho algumas histórias que eu não vou contar porque é meio chatão demais, mas sabe, todo mundo tem as suas histórias. A questão é entender. Quando José recebeu a visão, junto com a visão já estava no pacote a traição, o Egito, a vergonha, a humilhação, todos os processos, estava tudo junto no contrato. Sabe, é como se tivesse as letrinhas pequenas lá embaixo, tivesse as letrinhas pequenas. A grande diz assim, você vai vencer, vai ser maravilhoso, você vai chegar lá. E as pequenininhas dizem assim, mas você vai tomar, vai ser de bordoada na orelha. Vai ter dia que você vai falar assim, nossa, não vale a pena fazer tudo isso. Vale, relaxa. Mas tá aqui, tá no contrato, crescer dói. Aí a Bíblia vai dizer que o José é vendido, escravizado. Só que como ele tem uma palavra de Deus e tem um destino, lembra, deserto não é moradia, é passagem. Porque quando você tem uma palavra de Deus, as pessoas não vão conseguir te parar. A quem é maldizente não vai conseguir te parar. Posso te falar um negócio, lindo? Eu vejo uma galera preocupada com o tal da inveja. Já viu? Porque tem inveja de mim, eu não vou conseguir. Para de ser bom, irmão, ninguém tem inveja de você não. Se acha, as pessoas têm inveja de mim. Irmão, tem inveja não, só não gosta de você mesmo. Entendeu? Porque já parou pra pensar tudo, não, porque tem inveja. Não, irmão, às vezes você é ruim mesmo, às vezes você tá fazendo coisa errada. A gente tem que ter mais humilde, às vezes tudo a gente diz que é inveja. Mas deixa eu te falar, a inveja dos outros não ataca você coisa nenhuma. Porque todo mundo que andou com Jesus pagou preço alto. Todo mundo que viveu coisas extraordinárias pagaram um alto preço. Não é fácil. A treta é grande, tem confusão. José é vendido, aí depois alvo de uma calúnia da mulher de Potifar, que era uma bandida. Pensa, o garotinho, uma mulher maravilhosa, imagina a mulher do Potifar, não devia ser fraca. Olhou para ele e falou assim, vou te usar. Ele falou, não vai não, eu sou evangélico. Princípio, não vai usar não. Eu sou de Jesus, sou do Senhor, sou do time de Jesus. Não vai me pegar não. A mulher tentou, não conseguiu. E mesmo ele vencendo, ele foi humilhado como se tivesse feito errado. Você entende? Olha o preço que José pagou. Imagina, ele não fez nada e o acusaram como se o tivesse feito. Você tem que estar preparado que existem preços de injustiça que você vai pagar para crescer. Entende? É só choque de realidade. Desculpa, lindo, mas eu preciso ler as letrinhas pequenas do contrato para você. Vai dar ruim. E quanto maior o destino, mais treta você vai ter no caminho. Se prepara, bebê. Se prepara. Vai dar treta. Fala para a pessoa que tá lá, vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Já caleja, entendeu? Agora, você pegou uma palavra? Calejar. Você sabe que palavra é essa? Sabe o que é calejar? Quem sabe o que é a palavra calejar? Você sabe? Bom, calejar tu calejas, eu calejo, vós calejais. Não, calejar é quando você apanha tanto naquele lugar que já não dói mais. Então você vai apanhar uma vez, vai doer. E aí você vai permanecer de pé. Você vai apanhar a segunda, ainda vai doer, mas não vai ser igual à primeira.
Aí você vai apanhar a terceira, e aí vai doer, mas daí já não é mais igual a segunda. E talvez na quarta você já não sinta mais, na quinta você vai rir. Esse é o negócio que as pessoas não entendem. Quanto mais bate, mais áreas calejadas da vida a gente tem, mais intransponíveis a gente se torna, mais imparáveis a gente fica. Quanto mais bate, mais acelera o processo da chegada, mais rápido preparado a gente fica. Então, lindo, hoje eu sei disso. Hoje eu não sabia, alguém tinha que ter pregado isso para mim, irmão. Alguém tinha que ter falado para mim, porque quando eu comecei, que eu falei, eu vou ser um pregador do evangelho, e eu abandonei o direito, falaram para mim que eu ia passar fome, falaram que eu ia passar necessidade, que era foguinho de palha, que eu ia começar e ia desistir. Eu ouvi isso e falei, nossa, por que falando isso para mim? Eu sou tão bonzinho. Oh, era nada, eu era soberbinho, precisava levar uns cacetes da vida. Só que doeu uma vez, doeu a segunda, doeu menos na terceira. E é igual aquele louvor que diz, doeu, doeu, agora não dói. A pergunta é, aonde isso acaba? Acaba com José sendo governador do Egito. Eu só acelerei. Engraçado, falei mais da dor do que do destino. É porque a dor é que habilita para o destino. É que esses processos é que mantém o coração servo e humilde lá na frente. Foi moído, esmagado, acaluniado, envergonhado, passou tudo, aceitou, e quando menos percebeu, ele já era o governador do Egito. E é essa a hora que muita gente vai te ver. Se crescer dói, permanecer também. Oh, tem mais letra pequenininha aí, irmão. Que coisa, né? Nunca acaba essa confusão, né? Podia só ficar facinho. Agora top, controle, liga a TV, dorme, assiste Netflix, tudo certo. Não, uma treta em cima de treta, nunca vai acabar. Porque tem gente que não vai ter visto que você apanhou, que você saiu do Egito, que você foi humilhado, envergonhado, top, aconteceu tudo. E aí o dia que você chegar, alguém vai olhar, vai chegar na sua casa, igual eu cheguei na casa do médico e pensei que aquilo era tudo fácil. E aí eu mandei a mensagem para ele, e ele me contou a verdadeira realidade. E é isso. Que um dia alguém chegue para você, preste atenção, que um dia alguém chegue para você e diga que foi do nada. Que um dia alguém chegue para você e diga que você não pagou um preço alto para viver o que você está vivendo. Que um dia alguém chegue e diga que você é uma sorte, um acaso. Mas aí você vai ficar de boa, não vai repercutir, não vai brigar, responder, porque você já apanhou tanto, que aonde alguém pensou que estava te machucando, estava fazendo massagem. Porque quem vive o processo não consegue, ninguém consegue paralisar. Quem respeita as fases que Deus coloca como provação, no dia que alguém chegar e dizer, já foi tão calejado naquilo, que só diz assim, obrigado, irmão, segue o jogo. Entendeu? Por isso é importante saber das cláusulas e aceitar que vai dar ruim. Termino dizendo para você o seguinte: você está preparado para ser traído? Sabe esse irmão que está do teu lado aí? Você está preparado para ele trair você em algum momento? Está preparado? Fala assim, se você me trair, eu vou te pegar, vou te tomar uma golpe, dá de tanto. Eu sei que é ruim e desconfortável, mas você tem que estar preparado para tudo se você está disposto a viver o que Deus quer. Porque José não foi traído por amigos, José foi vendido pelos irmãos. Por isso que a gente tem que valorizar quem suporta o nosso crescimento e abençoa a nossa permanência. Por isso a gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram de verdade com a gente. Eu vou dar um último conselho para você testar o seu amigo.
Você vai testar o seu amigo. Esse é o melhor teste para se fazer. Olhe nos olhos dele. Não precisa fazer agora para não dar briga. Deixa passar uma semana. Você vai escolher alguém, um amigo, vai olhar nos olhos dele e vai dizer assim: rapaz, minha vida tá dando tudo certo. Aí a pessoa já vai ficar assim, ó. Aí você vai dizer para ela assim, ó: tô realizando sonho atrás de sonho. Deus está me abençoando tanto. Rapaz, eu nunca vi tanto dinheiro. Tá sobrando. Fala para ele, fala assim: nossa, que vida maravilhosa, parece que eu tô na Disney. Eu não quero que 2022 a gente revisite as pautas de 2021. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que você compreenda que o que fica para trás, de verdade, fica para trás. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa para a igreja de Coríntios. Ele diz: joga o fermento velho fora, porque senão vai azedar toda a massa que é nova. Ele está dizendo: massa nova não se faz com fermento velho. A Bíblia mesmo diz: olha, não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre velho quebra. Sabe o que isso me diz? Que para que a gente viva aquilo que é a promessa dessa palavra, ou esse novo ciclo, um outro ciclo vai ter que se fechar de vez por todas. O que ficou para trás vai ter que ficar para trás de uma vez por todas. Você compreende o que eu estou dizendo? Nós, pela palavra, pela cronologia dos fatos, a gente tem esse problema, e não é mole, meu lindo. Tem gente que vive a vida inteira com muletas que absorveram para a sua história, para justificar as suas péssimas decisões e a sua vida. Eu confesso para você, a gente que trabalha com pessoas e que são jovens e pessoas mais velhas às vezes, a gente percebe que a maioria dos problemas não são novos, são cíclicos. Como assim? São problemas que são cíclicos e que às vezes vêm de geração em geração. Vem do vô que passou para o pai, que passou para o filho, e o filho agora gerou um filho e está colocando sobre o filho o mesmo mal que recebeu. Entenda que às vezes nós não seguimos em frente, porque ciclos não são fechados. Nós dizemos que foram fechados, que ciclos foram fechados, mas a gente, com a nossa prática, não diz a verdade. Tem gente que diz que perdoou, por exemplo, só que nunca perdoou. Tem gente que diz que perdoou, mas só de ouvir o nome do fulano arrepia. Tem gente que diz que perdoou, mas Deus o livre se ele chegar no lugar que eu tiver, capaz de eu avançar. Nossa, que anjo. E é por isso que você nunca vive nada novo, porque o teu coração está preso num episódio do passado. E é por isso que às vezes você não consegue experimentar um relacionamento saudável, porque o seu relacionamento que te fez mal ainda domina o teu coração e você não consegue ver esperança. O seu chefe anterior, o seu trabalho anterior. Você entende que tem pessoas que vivem isso a vida inteira e não rompem? Então quer dizer, Deus pode falar: eis que eu farei uma coisa nova. Mas se você quiser ficar com o velho, Deus vai dizer: tá bom, lindo, mas esse é o teu problema. Se é o que você quer, tudo bem, mas esse é o teu problema. Depois não diga que eu não faço tudo novo, se foi você que escolheu viver o velho. Tem uma música, um louvor que diz: adeus ano velho, feliz ano novo. Acho que é uma irmã que canta, não sei o nome dela, mas isso é de verdade. A palavra adeus, ela é muito significativa. Adeus é: fique para sempre para trás. Um dos episódios que eu amo da palavra e que ministrei há poucos dias em alguma das séries foi sobre quando o povo de Deus passa pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Uma das coisas que me impressionam
é uma palavra cujo qual Deus libera para o povo através de Moisés. Ele diz: olha, os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. Deus está dizendo: se você quiser a nova estação, eu me encarrego de esquecer o passado. Deus está dizendo: eu faço a partir daquilo que sou, não da partir daquilo que você viveu. Deus não depende do teu passado para fazer você viver uma nova história. Porque às vezes tem gente que diz: nossa, mas olha o que eu vivi até agora. Se Deus entrar na história hoje, o que você viveu até agora não importa mais. O que vai importar é o que você vai viver depois que Ele entrar. Então, lindo, 2021, beijo. 2022 eu não quero falar mais de você. Eu não quero falar que a gente teve que usar máscara o ano inteiro. Quando liberar a máscara, irmão, eu não quero viver a vida inteira falando pro meu filho: filho, um dia o pai mandou máscara e o senhor não tem noção. Não. Quando meu filho aprender alguma coisa, irmão, vai ser coisa nova. Vai ser esperança para um futuro maravilhoso. Sabe, a história vai ficar no passado. Por quê? Significa que eu vou ignorar o que aconteceu? Não. Significa que as dores ficarão para trás. Tem gente que diz: não tenho feridas, tenho cicatrizes. Mas se as cicatrizes doem, é porque elas não estão curadas. Elas ainda são feridas abertas que carecem de cura. Se você diz que perdoou, mas ainda dói, é porque não cicatrizou, porque cicatriz não dói. O que dói são feridas abertas, e feridas abertas administradas não curam. O que fica para trás tem que ficar para trás. O que é perdoado tem que ser perdoado. O que é passado tem que ser passado de uma vez por todas, porque senão os ciclos não se fecham e a gente apenas repete aquilo que aconteceu. Eu vou te contar uma história. A história da vaquinha. Todo mundo empolgado com a vaquinha. Tudo bem. Havia um sábio cujo qual decidiu levar o seu aprendiz em uma jornada de sabedoria. Decidiu mostrar sabedoria para o servo dele no caminho. E aí a história conta que o sábio entrou por um caminho de uma estrada muito longa dentro de um interior e caminhou durante várias horas num lugar muito ermo, até que, quando tiveram sede, pararam em uma casa que na frente havia um pé de ingá, uma árvore frutífera, cujo qual eles pararam, chamaram pelo dono da casa. O dono da casa saiu para fora e eles pediram um copo de água, o sábio e o aprendiz. O sábio pediu: olha, tem como você me dar um copo d'água? O dono da casa disse prontamente: claro, fique tranquilo, eu trago. Só que enquanto o dono da casa saiu, o sábio e o aprendiz ficaram olhando a situação da casa. E a casa era uma casa velha, mal cuidada, caindo aos pedaços. Nem a árvore que ficava em frente à casa era bem cuidada. Tudo era velho, tudo era feio, tudo era estranho. Quando o dono da casa voltou com um copo da água, o sábio tomou água, o aprendiz também, e eles perguntaram para o dono da casa: o que vocês fazem aqui? Por que vocês moram nesse lugar? E aí o dono da casa começou a se lamuriar e contar a sua história, as suas histórias tristes. Ele disse: olha, infelizmente foi o que a vida nos reservou. A vida seleciona quem vai ser abençoado e quem não vai ser abençoado. Infelizmente é isso que a vida nos reservou. Ele perguntou: mas como vocês vivem? Não, a gente tem uma vaquinha, ela não está aqui agora. E a gente tem uma vaquinha, que essa vaquinha dá leite, e essa vaquinha sustenta toda a nossa casa. O sábio e o aprendiz olharam: sério? Sim, a vaquinha dá leite, a gente bebe do leite um pouco, vende outro tanto, e com o dinheiro que a gente vende, a gente compra um pouco de comida que nos faz sobreviver e viver da forma que a gente vive. Ok, o sábio despediu do dono da casa, deixou ele e a sua família, que tinha muitos filhos, vivendo naquela situação de miséria. E ele e o aprendiz continuaram no caminho, quando entraram em um lugar perto de um precipício e viram, sabe o que? A vaquinha. Oh, que linda. Você está comigo? Eles viram a
vaquinha. Aí a vaquinha estava na beira do precipício. O viajante sábio e o seu aprendiz olharam para aquilo, e o aprendiz disse: se essa vaquinha cair do precipício, acabou com a família. E o sábio olhou para a vaquinha, olhou para o aprendiz, olhou para o caminho, não tinha ninguém vendo, e empurrou a vaquinha do precipício. Eu sei que você está assim: nossa, que crueldade com a vaquinha. É só uma história, tá? Fica tranquilo. Tem gente já querendo o endereço da vaquinha, o Instagram. Não, era uma história. O aprendiz ficou tão chateado com a expressão facial de vocês. Que absurdo matar a vaquinha! Por que o senhor fez isso? E o sábio permaneceu em silêncio, seguiram a jornada, e a história acaba assim: a vaquinha morreu. Pelo amor de Deus, me dá a lógica disso tudo. Calma aí. 10 anos se passaram. O sábio partiu, foi embora dessa terra, e o seu aprendiz tomou o mesmo caminho, pela mesma estrada longínqua, pelo mesmo lugar ermo. Quando caminhando pelo mesmo caminho, deparou-se com uma casa linda. A casa era linda, tinha um bosque à frente, um pomar ao fundo. Agora tinha vários animais, tinha vacas, tinham cabritos, ovelhas, e tinha um pé de ingá na frente. O aprendiz ficou incrédulo com aquilo e pensou: alguém veio para cá e mudou a situação desse lugar. É um novo morador nessa casa. Aí o aprendiz chegou, bateu palma, e o dono da casa saiu. E o aprendiz ficou espantado, porque o dono da casa era o mesmo dono de 10 anos atrás. O aprendiz olhou e disse: não estou entendendo. O senhor é o mesmo que morava há 10 anos atrás aqui? E o dono da casa disse: sim, sou eu. E cadê os seus filhos? Meus filhos estão aqui. E a sua esposa, ela está aqui. E essa casa? Essa casa é minha. O senhor não trabalha para ninguém aqui? Não, essa casa é minha. Então, deixa eu te contar uma história. Há 10 anos atrás, eu passei aqui, o senhor lembra de mim? O dono da casa olhou: não me lembro. Aí ele falou: então eu pedi água. Eu e um outro homem, um outro senhor, pedimos água. Aí o dono da casa falou: ixi, lembrei. No dia que vocês passaram aqui, a gente viveu uma tragédia. Aí o aprendiz fez: e o que foi que aconteceu? Ele disse: não sei também. No dia seguinte, a nossa vaquinha não voltou para casa, e a gente saiu pelo caminho à procura da vaquinha, e encontramos a vaquinha morta. E o aprendiz: e a vaquinha estava espedaçada, caída do alto de um penhasco. E ele disse: o que aconteceu? Ele falou: a melhor coisa da nossa vida. Como assim? Ele falou: porque o dia que a vaquinha morreu, a gente teve que ir para a cidade procurar comida para comer. E quando a gente foi para a cidade, eu acabei encontrando um trabalho, e esse trabalho mudou a realidade da minha família. Minha esposa se inspirou com essa nova estação e também encontrou um emprego, e agora os nossos filhos voltaram a sonhar, e agora eles também estão trabalhando, e agora essa é a nossa casa, esse é o nosso pomar, esse é o nosso pé de ingá, e esse é a nossa realidade. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi quando mataram a nossa vaquinha. Jesus, mata a minha vaquinha. Para alguns ciclos se inaugurarem na nossa história, ciclos precisarão ser fechados, decisões precisarão ser tomadas, porque todas as vezes
que um ano vira, nós fazemos planos extraordinários, mas quando nós menos esperamos, estamos reproduzindo os mesmos erros do ano que se passou. Quando menos esperamos, estamos tratando as nossas esposas como os nossos pais trataram as nossas mães, e talvez foi errado e feriu. Enquanto menos esperamos, tratamos os nossos filhos da mesma maneira que fomos tratados e nos feriu tanto. Se não acordarmos, não adianta ter uma promessa do Senhor sobre uma coisa nova, se tudo aquilo que a gente faz se repete. Novo ciclo é entender que tudo se fez novo. Se você parar para pensar, vai conseguir descobrir qual é a sua vaquinha e onde ela mora. E não é quem você está pensando. Genro. Talvez você está ouvindo isso e está pensando: eu quero viver uma vida nova. Eu estou cansado de viver uma vida cíclica, onde erros são repetidos, aonde me parece que nada muda. Então hoje eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas que Deus só fará uma coisa nova quando aquilo que é velho desaparecer do teu coração. Se você quer relacionamentos saudáveis, resolva os relacionamentos doentios e tóxicos. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tiver que liberar o perdão, libere o perdão. Mas ninguém é feliz administrando dores que precisariam ser sanadas e curadas. Ninguém consegue seguir em frente, meu lindo. Não existe seguir em frente quando a gente carrega conosco amuletos da vida velha, quando a gente carrega conosco marcos que deveriam ser apagados e esquecidos. Jogue fora aquilo que te fere. Deixe para trás aquilo que tem que ficar para trás. Meu lindo, entenda de uma vez por todas: está na hora de a gente tratar o passado como o passado, e não como uma prisão do nosso presente ou uma sentença sobre o nosso futuro. Passado tem o nome de passado porque ele passa, e se passou, ficou para trás, não nos acompanha no presente, quanto mais no nosso futuro. Então, no teu presente, diga: Jesus, apaga o meu passado e permita que isso seja tirado de você. E na mesma frase diga: Jesus, prepara o meu futuro, porque os meus olhos não estão mais voltados para trás, meus olhos agora estão voltados para a tua vontade. De todo o nosso coração nós cremos que o Senhor fará tudo novo, mas nos comprometemos contigo que o velho vai ficar para trás, que o que passou, passou, a vaquinha morreu, e está na hora de a gente viver aquilo que o Senhor quer. Chega de mesmice, chega de prisões disfarçadas, está na hora do novo, em nome de Jesus.